Salve, torcedor do Santa Cruz! Hoje a gente vai entrar fundo na grandiosidade desse clube que carrega tanto peso histórico no futebol de Pernambuco. Vamos falar sobre o Santa Cruz, esse gigante nordestino que mesmo enfrentando altos e baixos consegue mostrar sua força não só dentro de campo, mas também nas arquibancadas, com uma torcida que é referência nacional em paixão e dedicação. O elenco do Santa Cruz para a temporada está fechado, e isso é um ponto importante para entender como o clube se organiza para enfrentar os desafios que vêm pela frente. Com a chegada de Arthur Regis, a equipe está completa e, até o momento, não há previsão de novos reforços. É claro que o mercado sempre pode trazer oportunidades inesperadas, mas atualmente o que temos é um grupo definido e pronto para encarar a competição com o que tem de melhor disponível. A informação sobre o elenco fechado vem de fontes seguras, de dentro do próprio clube, e confirma que o Santa Cruz entra na temporada com um plantel pronto, sem especulações ou rumores que não tenham base sólida. Esse é um ponto de estabilidade importante para qualquer time, ainda mais quando se pensa em buscar resultados consistentes e, quem sabe, projetos de crescimento a médio e longo prazo. Quando falamos do Santa Cruz, não podemos deixar de lado a grandiosidade da torcida. E aqui eu faço questão de comparar com as torcidas que têm maior visibilidade nacional, como o Flamengo, Vasco ou Corinthians. Muitas pessoas ficam impressionadas com esses números, com o espetáculo proporcionado por essas torcidas, mas é importante colocar na mesa que a torcida do Santa Cruz, mesmo jogando em divisões inferiores, consegue números que rivalizam com grandes clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. No Arruda, a mobilização de público é impressionante e coloca o Santa Cruz em posição de destaque em relação a clubes que possuem visibilidade nacional e investimentos muito maiores. A discussão sobre torcida, quando olhamos os números, mostra que a força do Santa Cruz não se limita ao Nordeste, mas ganha relevância em nível nacional. E isso é algo que poucos clubes conseguem demonstrar com a mesma intensidade jogando na Série D. Comparar público não é apenas comparar quantidade de pessoas, mas também entender engajamento, paixão e fidelidade de uma torcida que permanece firme mesmo nos momentos mais desafiadores. Para contextualizar o impacto do Santa Cruz, podemos olhar para os números de público do futebol brasileiro de maneira geral. Em 2025, clubes como Flamengo e Corinthians lideraram as médias de público, com o Flamengo atingindo mais de 51 mil espectadores pagantes por jogo, enquanto o Corinthians manteve uma média de 41 mil. No entanto, o que chama atenção é que o Santa Cruz, jogando na Série D, ficou na 11ª colocação nacional em média de público, com quase 25 mil pagantes por partida, superando clubes da Série A e mostrando que a paixão da torcida não depende da divisão em que o time joga. É um dado que impressiona e que deve ser analisado com cuidado, pois reflete a capacidade de mobilização do clube e sua força cultural e social dentro do cenário do futebol brasileiro. Esse número não é apenas uma estatística, mas a prova concreta de que o Santa Cruz mantém relevância e consegue manter sua torcida engajada, independentemente das dificuldades encontradas dentro das competições. O desempenho do Santa Cruz em termos de público também supera expectativas quando comparado a clubes tradicionais. Por exemplo, Sport, jogando a Série A, alcançou uma média de apenas 13 mil pagantes, enquanto Santa Cruz, com muito menos exposição e recursos, conseguiu colocar quase 25 mil torcedores em média. Isso mostra que a grandeza de um clube não se mede apenas por títulos ou pela divisão em que está, mas pela capacidade de manter sua torcida apaixonada e engajada. Essa relação com o torcedor é fundamental para qualquer projeto de crescimento, pois é através dela que o clube consegue manter relevância, atrair patrocinadores e construir uma base sólida para o futuro. A torcida do Santa Cruz é, sem dúvida, um ativo estratégico, que transforma qualquer partida no Arruda em um verdadeiro espetáculo e garante visibilidade e respeito dentro do cenário nacional. Além da força da torcida, é importante falar sobre a participação do Santa Cruz em competições nacionais, como a Copa do Brasil. Para a temporada seguinte, o clube vai entrar na segunda fase da competição, o que significa que terá a chance de enfrentar adversários de diferentes regiões e mostrar sua força em nível nacional. A Copa do Brasil é uma oportunidade única de crescimento, pois combina visibilidade, competição de alto nível e retorno financeiro significativo para os clubes que avançam de fase.
Cada jogo é uma chance de consolidar a marca do Santa Cruz, de mostrar a força de sua torcida e de provar que, mesmo em divisões inferiores, o clube consegue se destacar e se manter relevante dentro do cenário nacional. O planejamento estratégico e a preparação para essas competições são fundamentais, e o Santa Cruz tem mostrado que entende a importância de ter um elenco competitivo e estruturado para enfrentar esses desafios. É impressionante também analisar como Santa Cruz consegue mobilizar seu público em relação ao número de jogos disputados. Enquanto clubes como Flamengo e Corinthians jogaram 35 e 38 partidas, respectivamente, o Santa Cruz, com apenas 19 jogos, conseguiu números de público superiores a diversos clubes da Série A, mostrando eficiência e engajamento incomparáveis. Isso demonstra que, mesmo com menos jogos, a torcida do Santa Cruz não apenas comparece, mas cria um espetáculo dentro do estádio, tornando cada partida uma experiência única. A capacidade de engajamento da torcida é tão expressiva que coloca o Santa Cruz à frente de clubes com muito mais recursos e visibilidade, reforçando a ideia de que a força de um clube não se mede apenas pelo investimento financeiro, mas pelo comprometimento e paixão de quem está nas arquibancadas. Essa força simbólica é o que faz do Santa Cruz um clube respeitado e admirado, capaz de rivalizar com gigantes do futebol brasileiro. O Santa Cruz, portanto, se mantém como um dos clubes mais relevantes do Brasil não apenas pelos títulos ou história, mas pela capacidade de mobilizar torcida e gerar impacto dentro e fora de campo. A grandiosidade do clube é refletida na paixão da torcida, na visibilidade nacional conquistada mesmo jogando na Série D e na consistência de suas participações em competições como a Copa do Brasil. Cada partida no Arruda se torna um evento de grande magnitude, mostrando que a instituição possui um patrimônio cultural e esportivo valioso, capaz de se consolidar e crescer ainda mais com planejamento e organização. O que vemos é um clube que, apesar dos desafios, permanece firme, com torcida engajada, elenco definido e potencial para se reerguer e reconquistar seu espaço de destaque no futebol nacional, mostrando que grandeza não se mede apenas por títulos, mas pelo impacto que se gera dentro e fora dos gramados. O Santa Cruz, ao consolidar seu elenco com a chegada de Arthur Regis, mostra que está pronto para enfrentar a temporada com segurança e ambição. A estabilidade do plantel é um ponto crucial, pois permite ao técnico e à comissão técnica trabalhar de maneira estratégica, com foco em desempenho e resultados. O clube compreende que a força não vem apenas do investimento em contratações, mas da consistência do grupo, da integração dos jogadores e da capacidade de extrair o melhor de cada atleta. Esse é um diferencial que faz com que o Santa Cruz se destaque frente a outros clubes, mostrando maturidade administrativa e esportiva. A torcida, por sua vez, reconhece essa estabilidade e responde com presença maciça nos jogos, reforçando a importância de manter o elenco coeso e motivado. Além disso, a grandiosidade do Santa Cruz se reflete na comparação com clubes de maior visibilidade nacional. A paixão da torcida, o número de pagantes em média e a mobilização em torno do clube colocam o Santa Cruz em posição de destaque mesmo frente a gigantes do futebol brasileiro. Essa realidade mostra que o clube possui um potencial enorme de crescimento e que, com organização e estratégia, pode retomar seu espaço de destaque dentro do futebol nacional, transformando cada jogo em uma demonstração de força, identidade e paixão que poucos clubes conseguem igualar. A Série D, nesse contexto, não diminui o impacto do clube, mas evidencia a força da torcida e a relevância da instituição, que continua sendo um gigante cultural e esportivo em Pernambuco e no Brasil. A participação do Santa Cruz na Copa do Brasil reforça essa importância. Com a entrada garantida na segunda fase, o clube tem a oportunidade de enfrentar adversários de diferentes regiões e aumentar sua visibilidade nacional. Cada vitória e cada fase avançada não apenas representam progresso esportivo, mas também retorno financeiro, exposição e valorização da marca do clube. A competição nacional é uma vitrine para mostrar que o Santa Cruz possui estrutura, planejamento e torcida engajada, elementos que fortalecem o clube e aumentam seu peso no cenário do futebol brasileiro. É uma oportunidade de consolidar o legado e mostrar que, mesmo em divisões inferiores, o clube consegue gerar impacto e manter sua relevância. O desempenho em termos de público é outro aspecto que demonstra a força do Santa Cruz. Com 19 jogos, o clube conseguiu números superiores a muitos times da Série A, incluindo Sport, Vasco, Botafogo e Grêmio,
mostrando que a paixão da torcida não depende da divisão em que o time atua. Cada partida no Arruda se transforma em um espetáculo, com média de 24 mil pagantes, superando clubes com muito mais exposição e investimentos. Isso evidencia que a grandeza do Santa Cruz vai muito além do futebol jogado em campo, refletindo também na capacidade de mobilização e engajamento de sua torcida, que permanece fiel e apaixonada, independente de adversidades e divisões. A realidade do Santa Cruz vai muito além do que se vê nos números e nas tabelas. Cada jogo disputado no Arruda é uma prova de que o clube é gigante, independentemente da divisão em que se encontra. O que impressiona não é apenas a quantidade de público, mas a qualidade do engajamento, a paixão que cada torcedor demonstra do primeiro ao último minuto. Quando olhamos para clubes da Série A, muitos deles dependem de títulos recentes ou de grandes campanhas para mobilizar suas torcidas, mas o Santa Cruz consegue manter uma média expressiva mesmo enfrentando adversidades históricas e estruturais. Isso mostra que a força do clube está enraizada na cultura, na tradição e no vínculo emocional que estabelece com sua torcida. É essa relação que mantém o Santa Cruz como um dos clubes mais respeitados do Brasil, mesmo fora das divisões de elite. O impacto de jogar na Série D e ainda assim ocupar o 11º lugar nacional em média de público é algo que merece destaque e reflexão. A torcida do Santa Cruz mostra que presença, paixão e consistência valem muito mais do que apenas títulos ou divisões. É um exemplo de que clube grande não é apenas aquele que disputa a Série A ou conquista campeonatos nacionais com frequência, mas também aquele que consegue mobilizar sua comunidade e manter viva a chama da paixão futebolística. Essa fidelidade é difícil de encontrar e coloca o Santa Cruz em posição de destaque frente a clubes com muito mais visibilidade, investimentos e infraestrutura. Enquanto clubes da Série A lutam para atrair público constante, o Santa Cruz transforma cada jogo no Arruda em uma demonstração de força que rivaliza com qualquer time de elite. Além do desempenho em casa, a participação em competições nacionais como a Copa do Brasil é outro fator que evidencia a força do clube. Entrando na segunda fase, o Santa Cruz terá a oportunidade de medir forças com adversários de diferentes regiões do país, aumentar sua visibilidade e conquistar resultados que impactam diretamente no fortalecimento da instituição. Cada fase avançada representa não apenas progresso esportivo, mas também um incremento financeiro importante, visibilidade nacional e valorização da marca do clube. É o caminho mais curto para um time que deseja retomar protagonismo no futebol nacional, e o Santa Cruz está preparado para encarar esse desafio com organização, estratégia e uma torcida que transforma cada partida em espetáculo. Quando analisamos a média de público, percebemos que o Santa Cruz supera clubes tradicionais que disputam a Série A, como Sport, Vasco, Botafogo, Grêmio e Fortaleza. Enquanto esses clubes precisaram disputar muito mais partidas para atingir seus números, o Santa Cruz conseguiu impressionar com apenas 19 jogos, alcançando uma média de 24 mil pagantes. Isso demonstra que a grandeza de um clube não se mede apenas por quantidade de jogos ou títulos conquistados, mas pela capacidade de mobilizar, engajar e inspirar seus torcedores. Cada partida no Arruda é um verdadeiro evento, um espetáculo que reforça a força da instituição e a fidelidade da torcida. Outro ponto relevante é a comparação com clubes que possuem investimentos muito maiores e visibilidade nacional. A capacidade do Santa Cruz de manter público elevado mesmo em divisões inferiores mostra que a força do clube está no vínculo com a torcida e no respeito que inspira dentro e fora do campo. O Arruda se transforma em uma verdadeira fortaleza, e cada jogo é a prova de que o clube é uma marca valiosa, com potencial de crescimento e consolidação no cenário nacional. Essa força simbólica é essencial, pois reforça a posição do Santa Cruz no futebol brasileiro, mostrando que grandeza não se mede apenas por títulos ou divisões, mas pela paixão e engajamento de quem está ao lado do clube. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Uma movimentação inesperada começou a ganhar força nos bastidores do Arruda e já agita o mercado da bola no Nordeste. O nome da vez é Léo Pelé. O zagueiro, que vinha sendo observado por clubes de maior orçamento e até por equipes fora do eixo regional, teria encaminhado um acerto com o Santa Cruz. A notícia ainda circula em tom de rumor,
mas pessoas próximas à negociação garantem que o desfecho está bem mais perto do que muitos imaginavam. O que mais chama atenção não é apenas o destino do defensor, e sim o motivo que teria pesado em sua decisão. Longe de ser uma escolha puramente financeira, a aposta no Santa Cruz estaria ligada a um projeto esportivo considerado diferente do habitual. Internamente, fala-se que Léo Pelé teria se encantado com a possibilidade de assumir protagonismo imediato, algo que não era garantido em outras conversas que estavam sobre a mesa. No Arruda, ele chegaria não só para jogar, mas para liderar um sistema defensivo em reconstrução. Há também quem diga que o discurso da diretoria coral foi decisivo. A promessa de um ambiente mais estável, com respaldo ao elenco e um planejamento de médio prazo, teria pesado mais do que cifras maiores oferecidas por concorrentes. Soma-se a isso o fator emocional. Léo Pelé enxergaria no Santa Cruz uma vitrine poderosa, com torcida exigente e tradição suficiente para recolocá-lo em evidência nacional. Nos corredores do clube, o clima é de cautela, mas o otimismo é evidente. Ninguém confirma oficialmente, porém ninguém desmente com convicção. A avaliação é de que, se concretizada, a chegada do zagueiro pode representar um sinal claro de ambição do Santa Cruz, que busca mudar a percepção externa e mostrar que está disposto a dar passos mais ousados. Se é fato consumado ou apenas mais um capítulo de especulação, ainda não se sabe. O que é certo é que o nome de Léo Pelé já ecoa no Arruda como símbolo de uma possível virada de chave. E, para a torcida coral, só essa possibilidade já é suficiente para reacender expectativas e alimentar conversas que prometem durar bastante tempo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.